Fala galera, o bom filho a casa torna, paquetar por um detalhe pequenininho para ser anunciado. Essa e outras notícias agora no nosso canal. Eu sou Alexandre Santos, esse é o canal ARBS Nação Rubro-Negra e quero pedir você que já chega aí deixando seu dedo no like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para você não estar perdendo nenhum dos nossos vídeos, beleza? Então, galera, a, a notícia, né, que nós temos é do Paquetá. O Flamengo já preparou a equipe de marketing, né, já está preparando já o anúncio do Paquetá. Né? Os detalhes que estavam sendo discutidos já estão burocráticos, já estão praticamente solucionados. Né? Faltando alguns detalhezinhos ali, bem pequeno, bem coisinha pequena mesmo. Né? O Flamengo vai pagar a maior parte agora, né, para o time do West Ham, né? Vai dar a maior parte dessas parcelas e vai dividir a outra, o outro restante, o outro montante restante, que é a menor parte. Né? Isso aí os times já estão se entendendo e tudo indica que nas próximas horas, né, ou de repente aí no mais tardar um dia, 2 dias, o Flamengo inclusive, né, já quer contar com o jogador para o jogo de domingo contra o Corinthians da Supercopa, né? Já quer contar com ele, já quer o jogador estivesse jogando, né? Eu acredito que para isso acontecer, essa negociação tem que ser fechada no máximo até quarta-feira, para dar tempo do nome do jogador entrar no bid, né? E o jogador poder estar legalizado para atuar aqui no Brasil, né? Eu acredito que a ansiedade é muito grande, todos os torcedores, todos nós, né, estamos ansiosos, afinal de contas, uma contratação dessa magnitude não é todo dia, né? A última que eu lembro dessa magnitude, desse peso, né, foi assim um jogador que vinha da Europa, de um time completamente assim, que ele era titular, ele era o cara daquele time, né? Era o, era o melhor jogador ali daquele time, né? Era um dos principais daquela época, foi o Romário, né? Mas é óbvio que são situações diferentes. O Romário tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo, que foi a Copa de 94, né? Enfim, ele tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo e, portanto, né, o Romário, ele por ter ganho essa Copa do Mundo, ele veio com um peso maior, né? Ele veio com um peso bem maior do que o Paquetá, obviamente, pelo momento de ter ganhado uma Copa do Mundo, né? Então foi mais ou menos parecido. Um jogador de um time que estava lá fora, né? De um time, uma quantia que foi bem assim elevada, né? Na época, e um jogador de peso que chegava a ponto de se ter, como estão querendo fazer agora, né, um aeroflá, né, para receber o jogador. E isso na época do Romário, o pessoal, né, fez lá, enfim, né, teve aquele passeio de corpo de bombeiro, do carro do corpo de bombeiro, enfim, né, é uma apresentação digna desse patamar aí, né? Então a ansiedade assim é muito grande, né? Mas os detalhes é mínimo mesmo, é burocrático, é coisa burocrática, é coisa pequena. Eu acredito que pode ser hoje ainda, né? Não está descartado, né? Pode ser pela manhã aí, enfim, né? Mas a gente está ansioso, mas o que eu tenho certeza é que vai acontecer, né? Inclusive o Paquetá lá já deve estar com as suas malas prontas, né? Porque o mais difícil era conseguir. O Flamengo fez, começou com a proposta que o time queria 60 milhões, né? E o time reduziu os 60 milhões para 41. Então, quer dizer, o Flamengo está com a faca e o queijo na mão. Mas acredito, é óbvio, né, que essa negociação, né, acredito que, pelas informações, mais tardar aí amanhã ou depois, vou botar depois, mais tardar, né? Eu acho que o Flamengo, por esses detalhes, eu não acredito que seja estender até quinta-feira, não. Acredito que isso deve ser solucionado antes, né? E amanhã, terça-feira, até quarta-feira, eu acredito que isso aí já esteja solucionado e o Paquetá esteja no Flamengo. O bom filho a casa torna, né? Fico muito feliz com a volta desse jogador, que é um grande jogador, né?
e é um grande jogador, é um jogador tanto que a dificuldade, né, anterior de ser liberado pelo motivo de ser um bom jogador, né? Então, quando o time tem um bom jogador, ele não quer liberar ele, né? Então, assim, esse vai ser a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Assim, a mais cara, e é um impacto muito grande aí, que os antes aí estão todo desesperados, né? Mas falta pouquíssima coisa, né, para esse anúncio sair. De repente eu posso terminar esse vídeo aqui e já ter que fazer um outro vídeo falando da do final aí dessa pequena situação burocrática aí, e o Flamengo está anunciando Paquetá. Beleza? Agora, eu queria estar conversando com vocês um pouco e depois gostaria até que vocês deixassem também um comentário aí, né, a respeito do Fla-Flu, né? Ontem o Flamengo jogou contra o Fluminense, né, no estádio do Maracanã. O jogo atrasou um pouco, era para ser às 18 horas, começou, parou por causa da chuva, deu com a inundação toda lá, e aí teve que esperar, né, para ver se a bola corria, enfim. E o Flamengo perdeu, né, para o Fluminense de 2-1. Ontem, infelizmente, a Bruxa estava solta duas falhas, né? Uma do Léo Ortiz, né, que ele falhou, e a outra do Poçante Emerson Royal, né? Eu já começo a ficar um pouco com o pé atrás do Emerson Royal, né? Eu sei que muitos aí podem discordar de mim, um jogador que chegou no meio da temporada passada e assim começou um pouco mal, né? Ali a marcação dele não estava conseguindo marcar, alguns jogos ele atuava mais ou menos, né? Um cruzamento até bom, outros ele já não ia bem, né? Enfim, né? O Emerson Royal também aí teve aquele comentário, né? Eu também assim até aceitei essa, essa explicação, né, de algumas pessoas que o cara chegou no meio da temporada, tem que se adaptar ainda, é um novo time, é um outro jeito de jogar, né? O cara jogou em grandes clubes, passou pelo Barcelona, Tottenham, Milan, né? Enfim, um cara com a caixa, né? Enfim, aí vem pro Flamengo, né? Então, assim, aquela expectativa no início do ano, foi pré-temporada, né? E aí o cara me dá uma pichotada daquela, um passe, né? Pro John Kennedy lá e, enfim, né? O John Kennedy fez o gol. Na coletiva de imprensa ontem eu vi que o Felipe Luiz, né? Assim, pela coletiva dele, o Flamengo tá se lixando para esse campeonato carioca, né? Eu acho que foi um campeonato carioca desse ano muito mal elaborado. Acho que não precisava nem ter o carioca esse ano. Ou então, se fizesse, fazia um tipo Copa do Brasil, perde e sai logo, e quem for chegando na final terminava logo aí o campeonato rápido, tiro curto, porque o brasileiro já começou junto, né, com o time com o Campeonato Brasileiro, começando junto com o Carioca. Você vê, agora quarta-feira já tem Flamengo São Paulo, domingo Flamengo Corinthians, quer dizer, o Flamengo teve que antecipar uma rodada, né? Então, um campeonato paralelamente. E se falando de importância, né, aí eu entendo o Felipe Luiz, é óbvio que o campeonato brasileiro é muito, mas muito, é uma, né, larga margem de distância carioca, que além de ser, não é um campeonato rentável para os clubes, né? É um campeonato que assim não tem aquele apego, né? Aquela dimensão dos campeonatos que já começa, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, né? Fica muito para trás. Então, assim, é um campeonato, mas o Flamengo fez um planejamento. Eu achei que esse planejamento assim poderia ter sido melhor, porque começou o campeonato, né? Por exemplo, o Vitão terminou, foi a contratação do Flamengo, que chegou logo no início do ano, né? Até da rodada do Campeonato Carioca aí, estava fechando. Enfim, é um jogador que teve as férias dele, os 30 dias dele terminou antes, né, dos jogadores que estavam na Libertadores, porque jogaram do Flamengo, que jogou o Mundial de Clube, né? Enfim, jogou o Mundial de Clube, e por jogar o Mundial de Clube, né, passou a data deles aí de férias, ultrapassando um pouco. Então esse time voltou um pouco mais tarde. Mas, por exemplo, Alan, Michael, né, o Everton Araújo próprio, que ficou na reserva, o próprio Pedro, que participou pouco desse final aí, né? O Pedro poderia ter começado o Campeonato Carioca. Esses jogadores poderiam ter começado o Campeonato Carioca junto com a molecada para dar uma reforçada nesse time. O que aconteceria? Esses 3 jogos primeiro que o Flamengo fez, né, que foi com times pequenos, o Flamengo teria feito um jogo melhor, né? Teria feito um jogo melhor. E fazendo um jogo melhor,
né, o Flamengo poderia não estar nessa situação que está. Alexandre, o que você acha? O Flamengo vai ser rebaixado? Não, de maneira nenhuma. Isso aí não tem como, né? Não tem como. O Flamengo, ano passado, o Botafogo teve nessa situação, não participou não passou da primeira fase e disputou lá essa repescagem aí, né? E acabou aí saindo fácil. Aí dois times que são os últimos colocados, se eu não me engano, acho que é o Bangu, é um aí, o outro é times que o Flamengo não vai ter dificuldade de ganhar. Pode botar o reserva do reserva, vai ganhar. Infelizmente a base ela enfraqueceu muito pela saída de alguns jogadores, né? Enfim, mas eu acho que o Flamengo pecou um pouquinho nesse planejamento. Saída do Vinha também, não concordei muito com a saída do Vinha, porque nós temos dois laterais, né? Que se machucam muito ao longo do ano, né? O Ayrton Lucas está sempre no departamento médico e o Alexandre também fica muito no departamento médico. Joga 3, 4 partidas, 5, daqui a pouco fica um tempo afastado. Aí joga mais 3, fica afastado. Entendeu? E inclusive o Vinha foi contratado ano passado por causa disso. Só que ele teve aquela lesão dele aí, né? Quando ele foi contratado, uma lesão grave. Mas o Flamengo, ano passado, teve que várias vezes improvisar o lateral direito, né? Lá o uruguaio, para poder jogar ali na esquerda. Várias vezes fez isso. Teve que pegar o Varelinha e jogar o Varela para a esquerda, porque não tinha lateral. E no início agora já fez isso. Ontem com o Varela, no Fluminense, e no outro jogo, que foi o anterior contra o Vasco, com o Daniel Salles. Mas vamos torcer aí, o Mengão, não acredito tranquilo, acho que esse Carioca não vai dar dor de cabeça nenhum, não vai ter problema nenhum quanto a isso. Eu acho que o Flamengo não é rebaixado, o pessoal fica todo desalvoroçado, não vai ser. Só que o planejamento muda um pouquinho, de repente o Flamengo vai ter que fazer um jogo a mais, 2 jogos a mais que não precisava fazer. Galera, é isso aí, o nosso vídeo termina aqui, tá? Deixa nos comentários, você acha que o Flamengo teria que ter entrado com esses jogadores que jogou aí, que não terminou, né? O campeonato teve que parar antes aí, tá? Deixe seu comentário aí, vê o que vocês acham, fala o que vocês acham, se não precisa se preocupar de discordar da nossa opinião não, porque a opinião é diversa, cada um tem a sua, mas é importante vocês deixar aqui, tá bom? Deixe seu comentário, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, acione o sininho da notificação e deixe aquele like, vai ajudar muito o canal, tá bom? Boa noite, um abraço e até o próximo vídeo.